É. Não, legal. Bom, então damos início à nossa primeira reunião de encontro do NAFTA. E a palavra é com você agora, para ficar à vontade. Ué, só isso? Só, é bem rápido. Tá, boa tarde, gente. Eu agradeço a participação de todos aqui, né? Assim, espero que todo mundo compreenda essas limitações técnicas nossas. Eu não vou fazer nada muito formal, não, tá bom? Eu vou fazer uma apresentação para o autor, né? E esperando assim que todo mundo tenha lido o texto, né? Se não tiver, tudo bem, também pode assim participar da maneira que conseguir, né? E depois eu acho que seria interessante assim para registrar a presença, a gente propor uma questão, né? Que todo mundo poderia responder da maneira que conseguir e registra. Ou então, pela participação agora, dá para registrar, né, Adriana? Tipo, quem entrou aqui dá para ver, né? Sim, sim. Excelente ideia. Eu vou já anotar o nome de vocês em algum lugar. Tá. Bem Bom, lembrado. sobre o autor, né? Eu coloquei ali no Google Classroom, eu não sei se vocês viram, alguns textos com dados biográficos assim bem gerais, assim bem introdutórios, né? E eu vou destacar alguns desses aspectos só para ficar relativamente contextualizado, tá bom? Então ele chama Henri René Albert Guy de Maupassant, né? Nasceu em 1850 e morreu em 1893. Ou seja, viveu na segunda metade do século XIX, né? Somente 43 anos. Então, ele nasce no dia 5 de agosto, na Normandia, né, que é uma região no norte da França. Ele é filho de uma família bem rica, né? Só que os pais se separam enquanto ele ainda é criança. Ele tinha 11 anos quando os pais se separaram. A mãe dele que transmitiu a ele o gosto pela literatura, né? E todas as notas biográficas que vocês forem ler, vocês vão ver que uma coisa que é destacada é que a família da mãe dele tinha uma certa uma certa proximidade com o Flaubert, né? Isso vai ser muito importante para o Maupassant, porque o Flaubert vai meio que apadrinhar ele, né, no mundo literário e também passar algumas orientações para ele sobre o realismo, sobre os princípios estéticos do realismo, né? Então, por exemplo, tem um texto lá que destaca que o Flaubert propõe para ele, por exemplo, exercícios de observação, né? O Flaubert fala para ele assim, para ir para um bosque, por exemplo, uma floresta, e olhar para uma árvore até que aquela árvore seja seja completamente única para ele, né? E depois ele volta e faz um exercício de descrição com algumas páginas sobre essa árvore que ele viu, né? Então é um dos exercícios realistas, né? Bom, ele vai além de receber essas orientações, vai entrar em contato com outros escritores da época através do Flaubert, né? Entre eles o Émile Zola, Daudet, Huysmans, né? Ou seja, tem alguns que já são considerados decadentistas, né? Porque já estão no final do século XIX, né? Mas, enfim, esse é o cenário literário no qual ele aparece, né? Em 1880, ele publica o primeiro livro dele, que vai ser de poesia, né? E não de prosa. E no mesmo ano ele publica o conto Bola de Sebo, que é um dos contos mais conhecidos dele, né? Numa coletânea que foi organizada por discípulos do Zola, do Émile Zola. Esse conto Bola de Sebo, para quem não conhece, a história dele, né, vai inspirar, por exemplo,
o Chico Buarque na canção Genio Zeppelin, né? Então, é um grupo de pessoas que, durante a guerra entre a França e a Alemanha, né, tá viajando para fugir dessa guerra, e dentre os viajantes tem uma prostituta que é chamada Bola de Sebo, né, que tem esse apelido, né, bastante pejorativo, e daí vai ter uma semelhança um pouco com a letra da música Genio Zeppelin, né? Essa mulher, ela vai, por exemplo, durante a viagem, repartir a comida dela com os demais, né? Em determinado momento tem um bloqueio, que tem alguns militares que interceptam a carruagem em que eles estão viajando, e acontece uma coisa parecida com o que acontece na letra da música, né? Um militar ali, ele fala que só vai deixar eles seguirem viagem se a Bola de Sebo se deitar com ele, né? E daí é uma história bastante semelhante. Todo mundo pede para ela, implora para que ela aceite isso. Ela finalmente aceita, ele segue viagem, só que depois continuam discriminando ela, certo? Bom, daí voltando um pouco sobre o Maupassant, né? O talento dele, a partir desse conto Bola de Sebo, vai ser amplamente reconhecido, né? A ponto de ele largar um cargo público que ele exercia, um cargo burocrático, e se dedicar exclusivamente à literatura, né? E ele conseguiu viver exclusivamente da literatura, né? Ou seja, ele teve um sucesso financeiro também, né? E mas a carreira dele foi relativamente curta, né? Porque ele morreu cedo. Então, e mesmo assim ele escreveu, além do livro de poesia, cerca de 300 contos, né? 6 romances, 3 livros de impressões de viagem e algumas peças de teatro, né? Esse moço. Mas assim, o grande destaque dele é por causa dos contos, né? Ou narrativas curtas. Algumas que hoje talvez a gente chamasse de novelas, né? Porque são contos, mas o nosso padrão de conto, eles são relativamente longos, né? Depois, que mais? Bom, ele teve uma vida amorosa bastante agitada, né? Embora não tenha se casado, ele teve várias amantes, viajou bastante pela Argélia e pela Europa, especialmente pela Itália e pela Grã-Bretanha. Só que por volta de 1885 ele começa a sofrer doenças nervosas, né? Então quem leu o conto assim percebe que tem alguma influência da vida dele, né? E o irmão dele, um irmão dele chegou a morrer, já tinha falecido em decorrência dessas doenças, né? E daí para acalmar os efeitos dessas doenças nervosas, ele começa a consumir haxixe e morfina, né? Daí ele vai ser internado em casas de saúde, né? Nos Alpes e na Costa Azul, que são regiões do sul da França, da Itália, né? Daí, durante algumas crises, ele chega a tentar suicídio em 1891, 1892. Em decorrência disso, ele falece em 1893, antes de completar 43 anos. Né? Então, a importância dele para o desenvolvimento do conto, o gênero literário conto, né, é amplamente reconhecida, né, na teoria da literatura. Então, se vocês lerem, por exemplo, aquele livrinho da série Princípios, Teoria do Conto, né, vocês vão ver que ele é um dos autores ali considerados importantes, né?
eu pesquisei, eu consultei para fazer essa introdução, por exemplo, aquela coleção Mar de Histórias organizada pelo Aurélio Buarque de Holanda e do Paulo Ronay, né? E tá dando eco, né? Tá dando eco. É. Acho que é culpa da Rebeca que entrou agora. Parece que sim. É porque o Igor, marido dela, é músico, então ele deve ter feito alguma gambiarra aí. A culpa é dele mesmo. Olha o Igor aí. Bom, então, eu consultei essa coleção, Mar Histórias, né? E nessa, eu não sei se vocês conhecem essa coleção, é uma coleção em 10 volumes que inclui textos narrativos curtos, né? Das mais diversas tradições culturais, desde o Antigo Testamento até as Mil e Uma Noites, a tradição indiana, né? E esses dois autores, né, o Aurélio Buarque e o Paulo Ronay, escolhem, por exemplo, do Maupassant 3 contos, né? Ou seja, para mostrar que a importância dele e a variedade nas narrativas curtas dele, né? Bom, e nessa introdução eles apontam a variedade temática, enfim, é interessante dar uma olhada lá. Eu estou no Google Classroom, né? E além disso, também consultei uma ediçãozinha da Globo, né? Que tem umas notas biográficas. Mas, assim, só para completar a questão da importância dele para o conto, por exemplo, tem um livro chamado Arte do Conto, que é do Raimundo Magalhães Júnior, né? E tem um capítulo que se chama Três Mestres do Conto, em que ele vai tratar como se fosse uma sequência de autores, de contistas, que tem uma influência uns sobre os outros, né? Sendo que o primeiro desses três mestres vai ser justamente o Maupassant, né? Depois o Chekhov e depois a Catherine Mansfield. Então, também é uma indicação interessante de leitura, né? Para entender a importância do Maupassant enquanto contista, né? Por fim, o Todorov, né, que vai escolher, indicar o Maupassant e o Henry James como dois autores importantes para o fantástico moderno, né? Ou melhor, desculpa, o que ele chama é o fantástico tradicional, né? Na verdade, o Todorov, que escreve a introdução à literatura fantástica, ele vai tratar desse gênero do século XVIII, quando teria surgido, né, até o final do século XIX, justamente com o Maupassant e o Henry James, né? Então, foi esse o motivo para a gente começar com esse conto do Maupassant, né, o Orla. Porque ele é como se fosse assim, esse fantástico tradicional teria encontrado a forma mais perfeita nesses autores do final do século XIX, né? Maupassant e Henry James. Então, por isso, eu escolhi o Maupassant e por isso e o Orla, porque é o conto, além de ser um dos melhores, né? É um conto que dá para a gente discutir um outro aspecto que o Todorov vai destacar no Fantástico, que é a questão do narrador, né? Então, dito isso, eu acho que a gente pode já começar a falar sobre os contos, né? Só para completar, então, ele foi escrito, na verdade, em 3 versões, né? Sendo que a primeira teria um nome diferente, cartas... eu não anotei o nome aqui,
mas seriam cartas, né? E não chega a ser uma versão do Orla, né? O Orla, com esse título, tem duas versões. A primeira é de 1886, né? Eu peguei naquela coleção Para Gostar de Ler, né? Histórias Fantásticas. E a segunda versão é de 1887, né? E daí, eu acho que eu posso passar a palavra para vocês, quem quiser falar um pouco sobre as impressões de leitura, né? E daí a gente começa uma conversa mais aberta, né? Alguém quer começar? Bom, já que a gente tem muitos participantes falando ao mesmo tempo, a gente pode falar, pode escrever também, quem tiver sem áudio, porque a gente é sem microfone, que algumas pessoas estão sem. Qualquer coisa eu leio aqui. Foi aí, Gabriel. Então, eu particularmente, a que mais me marcou foi aquele... Aqui no final ele está conversando com o médico. Eu acho que essa é uma das versões, né? E eu acho interessante porque até então você não sabe muito bem o que ele está falando. E ele admite que ele pode estar ficando doido. Eu acho que, na verdade, isso que eu mais gosto nesse conto, né? Que ele admite que ele não sabe o que está acontecendo. Então, para ele, por via das dúvidas, ele preferiu se tratar. Eu acho... Eu gosto muito disso, porque até o narrador não sabe o que está acontecendo, né? E aí fica mais em aberto ainda, porque a opção dele foi admitir que é algo psicológico. Mas ele disse que também não tem como saber se é só psicológico. Isso eu gosto muito dessa construção que ele faz. É isso. Se mais alguém quiser. Para esclarecer, a versão mais curta é a primeira, tá bom? A versão mais curta que também é aquela assim, que um médico chama os colegas, começa assim, a versão mais curta, né, que é a primeira, o médico, os colegas, para que os colegas conheçam o caso desse paciente aí que não tem nome, né? A segunda versão, ela é escrita em forma de diário, né? Certo? Então, Adriana, você achou a versão mais curta, mais marcante, que é a primeira? Agora você me pegou, não sei se ela é a mais curta. Porque até onde eu me lembro, não é o médico que está narrando, é ele que está narrando. É que eu não li isso. Sim, não, né? É assim, ó. A primeira versão começa com um narrador heterodiegético. Esse narrador, ele não é personagem, né? Essa é a primeira versão. Então, o Marrande, não sei o quê, chama os colegas para conhecer um caso que ele estava tratando. Essa é a primeira versão, né? E daí o Dr. Marrande fala, eu vou logo passar a palavra para ele, porque ele próprio consegue contar melhor, né? Então provavelmente é essa. É que eu vou ter que confessar que faz um tempinho que eu li. Ah, tá. Eu não revi. Ó, já as pessoas a pegando segunda flagra, versão, né, gente? É o que acontece. Não, então, a segunda versão começa assim, 8 de maio. Que dia admirável, passei toda a manhã deitado na relva e tal, né? Ou seja, a segunda versão é toda em forma de diário. Posso falar, professor? Fala, claro. Fica à vontade. Então, eu gostei muito da primeira versão, primeiro por ela ser mais esclarecedora. Eu acho que qualquer leigo que lê esse conto, mesmo com algum grau de dificuldade que ele tem, ele consegue passar a mensagem. Já o outro, eu gostei da leitura também, né? Única coisa que acredito que é um pouco demais é o excesso de detalhes, porque ele faz com que o leitor, pelo menos no que eu senti, né? Ele faz com que o leitor ele vai se perdendo na conversa do diário. Ele vai e volta, existe uma alternância, e essa alternância, se você não ler assim, com muita concentração, e já conhecendo a primeira versão, que eu acredito que é muito válido você conhecer a primeira versão para ler a segunda.
porque você já está preparado. Só o final que dá um gostinho diferente, né? Só que a primeira versão foi mais esclarecedora. E o que eu gostei, na verdade, o que eu gosto nos contos, né, na narrativa fantástica, é a questão da hesitação. É quando, na verdade, a hesitação não, na verdade, o conflito, né, que acontece, no caso do conto, não é nem tanta hesitação da realidade de fantasia, mas do conflito do protagonista. Né? Como Sim. a Adriana disse, que ele se questiona, que ele chega em alguns momentos, né, ele chega, dá a impressão que ele chega à conclusão que ele realmente está louco, e de repente não, ele vê que pode ser realmente a existência desse outro ser. Então, acredito assim, que é muito válido, né, ler a primeira versão para você ler a segunda. As duas são muito marcantes nos traços. Só que o detalhamento de uma tem que ser uma leitura mais concentrada. Eu, assim, ao meu ver, a leitura de leite é a primeira versão. E a leitura de estudo é a segunda. Eu acho que as duas, elas caminham juntas, só que cada uma com esse específico, né? Uma de leite e a outra para análise mesmo, bem profunda. Só para incluir Boa aqui. tarde, Fábio. Eu posso complementar? Fernanda. Peraí. Vamos na ordem. FMS, né? Qual é a ordem? Pode falar, Fernanda. Depois eu queria ler o da Milena, que a Milena escreveu no chat. Mas pode falar. E depois o Cléber. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda. Prazer, Fábio, estar aqui com vocês. Já que o Wesley falou, ele me deu um insight assim, sobre o texto 1, né, a primeira versão. Ele falou sobre o conflito do personagem, né, a dúvida de que aquele ser fosse algo real ou não. Eu entendi assim a primeira versão, e o que me chamou a atenção, além do fantástico, foi o fundo crítico, a existencialidade, né, a existência humana. O que ele temia, na verdade, era exatamente o fim da humanidade e a existência de um outro ser, como se fosse para dar continuidade àquilo que o ser humano já se propôs a fazer. Eu tive essa interpretação e eu achei muito bacana, assim, essa crítica existencialista que o conto nos traz. Você achou, Fernanda, que fica mais marcante isso na primeira ou na segunda versão? Eu achei mais na primeira. A Milena escreveu assim, ó: gostei mais da segunda versão porque achei muito interessante a reviravolta. No início, ele relatava medo do que acontecia à noite, quando a água e o leite sumiam. E depois ele começa a relatar medo também quando nada acontecia, quando ele não se manifestava. No segundo conto, ela fala. A segunda versão. Viu, Adriana? Oi. Só para a gente saber, tem como salvar o chat? A gente vai tentar. Tá bom, obrigado. A gente vai tentar. Quem mais quer falar? Tem como. Depois, no final, antes de acabar, eu gravo o chat. Eu gostei mais da segunda versão, justamente pelos detalhes, né, da narrativa dele. E aí eu percebi que em alguns momentos parece que ele está depressivo, né? Tipo aqui um trecho. Tenho sempre essa horrível sensação de um perigo iminente, essa apreensão de uma desgraça que está para chegar, ou da morte que se aproxima, esse pressentimento que é sem dúvida o pressentimento de um sinal, de um mal ainda desconhecido, germinando no sangue e na carne. Assim, parece que ele está triste, né? Parece que ele tá querendo, ele tá esperando, sei lá, a morte, alguma coisa do tipo. E aí eu também sinto sintomas de ansiedade nele, né? Janto às pressas, depois tento ler, mas não compreendo as palavras, mal distingo as letras. Ele tá, tipo, numa expectativa que aquilo talvez aconteça, aquilo talvez não aconteça, e aí a gente vai acompanhando o texto e parece que... não sei, parece que algum momento você fala, não, ele tá com um problema mental. E no outro momento a gente questiona, será se realmente existe algum ser ali? Né? E é muito gostoso isso, porque você não sabe ao certo o que está acontecendo. Né? Se é um problema psíquico, se é um ser que existe, é muito bom o texto. Posso falar? Eu queria que o Clériston falasse também, porque ele começou e eu interrompi ele, antes da Fernanda falar. Então, é que assim, eu
Não, eu sei complementar, quando falaram, é que no primeiro texto, ele fala assim que tipo, talvez eles não dessem tanta credibilidade pela falta de detalhes, né? E aí, lendo a segunda versão, tem bastante detalhes, né? É esse contraponto que eu ia falar só. Só isso mesmo. Nesse sentido mesmo. Só isso que eu queria falar. Ô Clériston, você não quer ligar a câmera? Não, é que não dá, aqui não dá. Beleza. Tipo, não vai fazer diferença se eu ligar, entendeu? Hã? Não vai fazer diferença se eu ligar, tipo, não tem como me ver. Ah, tá bom. Você tá invisível. Aham, basicamente. Eu sou tipo o personagem que, tipo, tô sugando alguém, sabe? Ah, eu queria também falar, Você... eu queria falar da Renata, que, tipo, ela falou que esse sentimento de tristeza e tal, né? Tem uma hora que, na versão 2, que ele fala bem assim, né, que é como se essa persona estivesse sugando a vida dele, né? Sim. Pela boca mesmo, tipo, beijando ele, tipo, sugando pela boca a vida dele. Eu acho que é por isso que ele se sente deprimido também, né? Esse foi o meu ponto de vista, né? Também achei, Clécio. Pensei nisso também. O David, desculpa, David. É David? É David. Espero que seja. É o David, é David. Eu vou aprender a falar seu nome, desculpa. A primeira versão achei bem interessante por conta dessa questão do personagem ter dúvidas sobre estar ou não louco, mas que tem evidências que podem provar que ele está certo em existir outro tipo de ser que eles não podem enxergar, mas que vai provavelmente substituir o humano em algum ponto, já que ele não é o único que foi acometido por esse problema e sintomas que ele apresenta. Aí a Rebeca fala assim: para mim o mais interessante é a conclusão que servimos de alimento para esse ser, da mesma maneira que os animais são para os humanos. Mas ainda assim ele se dá conta de um alívio porque não está ficando louco, que outras pessoas também estão passando pela mesma situação na primeira versão. E eu acho o seguinte, que a bebida que esse ser, né, decidiu tomar, água e leite, o leite é o pueril, né? Como se fosse o primeiro alimento de um ser vivo, né? Pensando no ser humano. E a água é essencial para a vida do ser humano também. Então, a escolha da água e do leite, eu acho que tem alguma coisa assim, bem primária nascendo aí, né? Levando em relação à existência, né? Um fato bem curioso que eu senti enquanto eu li as duas versões é que ele me lembra bastante Drácula. Eu chuto, né, que talvez uma passão influenciou o Bram Stoker a escrever, porque a narrativa em diário e até tem um trecho do Drácula que se passa em um hospício em que o cara se interna. Pelo menos eu senti, né, bastante familiaridade com o conto e com o livro do Bram Stoker. Eu tenho quase certeza que o Bram Stoker é anterior, né? Sim, não, mas o Drácula, peraí, deixa eu até ver aqui que eu anotei. O Drácula, ele é de 1897, depois dos contos. Ah, é? Interessante. Fala, Gislaine. Não, o que eu acho interessante, e eu gosto bastante da segunda versão, é que esses momentos de dúvida, de pensar, tô louco ou não tô louco, são acompanhados de uma busca de um outro discurso, de uma espécie de um discurso de autoridade da ciência mesmo. Então, ele busca revistas científicas ou textos teóricos que possam explicar se ele está louco ou não. Mas, ao mesmo tempo que existe essa busca, existem respostas. Então, de repente, na revista científica, eles dizem que chegou o navio do Brasil, que já trazia outros loucos, tal. Então, ele pensa, não, então eu já não estou louco. Mas, em outros textos, ainda deixam essa incerteza dele. Mas essa busca por um outro discurso, por parte do narrador, é muito importante, eu acho, ao longo de todo o conto, de toda novela, sei lá. Mas esse ponto de procurar uma justificativa científica ou racional é muito também da época, né, do contexto histórico. Eles passavam por um período em que a justificativa tinha que ser científica, né? Tinha que ser racionalizada. Então eu acho que eu acho muito legal dos contos do século XIX, que eles
eles tentam articular com esse contexto de tipo, não, a gente vai procurar uma razão que justifique isso, que não é uma loucura, ou então não é um efeito sobrenatural. Ou mesmo se for loucura, né? Ainda é científico. A condução da razão ao seu limite, né? Sim. Da razão, 19 anos, assim, né? Positivista, digamos assim. Sim, sim. Tanto é que ela é tão entranhada no status quo, assim, que ele fala explicitamente no momento, né? Um homem sério não pode ter esse tipo de devaneio. Esse tipo de ilusão. E essa é o grande medo, assim, né? Que provoca, porque mesmo provando que existe alguma coisa ali, ou seja, mesmo que você apresente para a razão uma contraprova, o máximo que você consegue despertar é uma suspeita. Mas o que eu acho bem interessante também é, a partir do momento que eu busco esse discurso da razão, eu marco 2 mundos. Um mundo propriamente real e um outro que talvez não seja tão real assim, que seja do sobrenatural. E esses 2 mundos se contrapõem. Sim. E que eu acho que é central para entender um tipo de texto como esse também. Pois é, assim, juntando tudo que foi dito, para a gente chegar na definição do fantástico, né? Do fantástico pelo Todorov, né? Que é justamente essa dúvida a respeito do acontecimento, da natureza do acontecimento, se ele é sobrenatural ou não, né? Num mundo que é natural, né? Então, o mundo dele não tem nada de mágico, como, por exemplo, o Harry Potter, né? Em que os fenômenos, eles são assim como fazendo parte daquela realidade, né? A gente não estranha se a varinha ali flutuar, né? Agora, nesse conto, ou nessa história, tanto na primeira quanto na segunda edição, o conflito gira em torno dessa especulação. O que aconteceu de fato? Né? Qual a natureza desse acontecimento? Certo? Por mais que eu acho bem curioso, assim, o quanto, em ambos os contos, ele se dedica a minar o leitor nas 2 direções. Né? Com aspectos que ele trabalha de maneira diferente, mas estão presentes nas 2 versões. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele faz aquela prova da água, que ele coloca que ele veda, né, e que não teria como alguma coisa ele mesmo beber, por exemplo, né, quando ele passa grafite e tal, elimina a razão científica por um lado nesse sentido, mas pelo outro ele elimina a possibilidade do fantástico por uma série de justificativas que ele vai tecendo e sugerindo ao longo do texto, assim, por exemplo, essa questão do navio brasileiro, que assim é uma explicação, é uma coisa que tenta explicar o inexplicável, né? Ele deixa uma outra narrativa, uma outra explicação inteirinha à disposição, assim, para você escolher. Não é só a sugestão de um ou de outro, mas são 2 narrativas inteiras, né? E uma vez que essa criatura, como ele mesmo fala assim, não, os nossos sentidos simplesmente podem ser insuficientes para acessar o que é essa coisa. Mas nesse sentido, né, por meio desse argumento, que ele está querendo dizer isso não é sobrenatural, isso é um natural que a nossa ciência ainda não alcançou, mas vai alcançar. Então, ao mesmo tempo, ele é um consolo, né? Então, assim, é sobrenatural, mas não é sobrenatural, é só porque ele é natural, mas a gente ainda não entendeu essa natureza. Como ele... Eu tô rindo do barulho aí. Sim, Gabriel, é isso mesmo. Ele não perde a racionalidade, né? Até porque para poder minar a racionalidade é preciso fazer isso de dentro, né? Sim, É preciso ser um bom realista para poder sugerir alguma coisa além da realidade, né? Acho que até nisso, o segundo conto ele acaba sendo mais imersivo, né? Por causa da questão dos detalhes. É menos um relato e mais uma
uma experiência para o leitor em si, né? Sim. O segundo conto, ou a segunda versão, ela é muito mais densa, né? O Wesley, acho que conseguiu captar que a primeira versão ela é mais enxuta, e a segunda, ela exige uma concentração maior mesmo, né? Eu prefiro muito mais a segunda, sabe? Mas também eu li tanto a primeira quanto a segunda em vários momentos diferentes, né? Tanto rápido quanto com bastante calma e tentando observar, né? Então, assim, dá para perceber que a segunda versão ela é um desenvolvimento da primeira, né? Ele pega os elementos ali, alguns elementos que aparecem bem de passagem na primeira versão, ele vai desenvolver em situações concretas, por exemplo, né? E, por exemplo, uma ideia, ele joga ali na primeira versão uma ideia a respeito de mesmerismo, hipnotismo, não sei o quê, né? Hipnose, né? Na segunda versão, ele traz uma situação concreta que ele teria vivido em Paris, né? Uma experiência com a prima lá e um médico que fez a prima, né? Então, assim, claro, a gente tem que estar com mais tempo para acompanhar isso, né? Porque é como se a gente ficasse mais próximo da situação também emocionalmente. A gente vai sendo muito mais jogado para lá e para cá, para os dois lados, né? Os dois lados, ou a crença no sobrenatural, ou a crença de que ele só tá doido e acabou, né? Certo? Bom, fala aí, Gabriel. Falando sobre essa questão dele estar doido ou não, quando eu comecei a leitura, até certo ponto do conto, eu fiquei nas hipóteses, né? Pensei, ele deve estar sonhando e tudo isso que está acontecendo é a composição do sonho. Então, isso está acontecendo em uma sequência dentro do sonho e ele não, eu acho que ele está tentando explicar, mas ele mesmo não se recorda ou não tem essa certeza de ser sonho. Só que quando chega ao final do conto ali, no final, que troca o narrador, né? Na verdade, o primeiro narrador entrega a narrativa para os personagens, ele entrega e ele some. E aí fica entre o doutor, né, as falas, né, e entre ele narrando a história. Aí quando chega no final, que fala bem assim, ó, nada tem a acrescentar, senhores. O doutor se levantou e murmurou, nem tampouco eu, não sei se este homem está louco, ou se ambos estamos, ou se o nosso sucessor realmente chegou. Então, o que me leva a crer? O doutor pode não ter provado tudo aquilo, provado não, vivenciado, ou, enfim, tudo aquilo que o paciente dele viveu e contou, ele pode não ter se certificado com provas disso. Mas a partir do que ele narrou e do que ele viu a respeito dos outros, dos vizinhos, porque no primeiro conto não detalha muito, mas fala que ele observou isso, né? Dos vizinhos, do lugar onde ele estava. Então, assim, é algo que uma porcentagem, digamos assim, uns 50%, imagino eu, 40%, que o doutor viu. Porque ele não iria falar isso e não teria convocado se caso ele mesmo não tivesse entrado nessa dualidade aí, nessa dúvida. Então, eu acho que essa parte aqui é uma das partes que mais confundem, né? Porque não é possível que o doutor tá louco também, né? Não sei que ele ficou louco acompanhando o caso do rapaz. Então, isso dá meio que não sei, ele dá uma quebrada no que vem construindo e, de repente, o doutor fala. Porque até enquanto ele está falando, tudo bem, né? Ou é o louco, ou ele está tendo alguma experiência sobrenatural mesmo. Aí, quando o doutor fala isso, é meio que um impacto. Porque se ele falou que o doutor acreditou e viu algo que o convenceu. E ainda, né, ele se duvida de estar louco também e deduz que existe alguém que veio substituir, né, o sucessor da raça, digamos assim. Eu acho que o que você está falando envolve um outro aspecto do fantástico, que é o efeito sobre o leitor, né? Então, assim, além de a gente ter que ficar em dúvida sobre
o que de fato aconteceu na história, a gente vai ficar em dúvida sobre o que de fato é possível acontecer na nossa realidade, né? Por isso que... Exato, que parece que foi o que aconteceu com o doutor, parece que foi isso, né, que ele... Sim. Por isso que é importante o que o Gabriel falou, né? De até essas especulações a respeito do sobrenatural, elas serem construídas de uma maneira racional, né? Porque daí vai envolvendo o leitor naquele raciocínio e o próprio leitor chega a falar, pô, de fato é possível, né? De fato é possível surgir uma nova espécie que domine a humanidade, assim como o homem dominou o cavalo e o cachorro, né? Não é isso? Eu sinto que ele transforma o impossível, né, por meio dessa lógica, em algo apenas improvável, mas não impossível, né? Você fica com aquela, né? Não é de todo impossível isso, né? É improvável, mas não diz certa, de que é mentira, né? É, exatamente. É improvável, mas não... Tem um conto do Borges que ele termina com uma frase, um conto não, uma palestra dele sobre o pesadelo. E ele termina com uma frase que eu lembro para tudo assim dentro da literatura fantástica, que ele fala assim, em algumas culturas, inclusive, acredita-se que o pesadelo pode ser uma viagem de fato até o inferno. E quem dirá que não? Tudo é tão estranho. E quem dirá que não é o grande, me parece, a pedra de toque da literatura fantástica, assim. Sim. E o leitor até o quem dirá que não. Tudo é tão estranho. Essa que é a ideia, né? Que o conto ou o texto faça com que o leitor questione a sua própria realidade. A sua própria concepção de realidade vai ser colocada em jogo, né? A partir do fantástico do texto, né? Então, eu acho que todo mundo leu, ou grande parte leu a continuidade dos Parques, né? Do Cortázar, que foi um dos textos extras que eu deixei ali, né? Do primeiro encontro. Então, ali tem uma questão de metalinguagem, né? Que é a realidade do conto se mistura com a realidade do leitor dentro do conto, né? E isso gera uma sensação bem estranha para a gente, né? E daí o Borges tenta responder assim, por que isso gera uma sensação para nós também, né? E daí mas ele está falando do Dom Quixote, ele está falando de outro texto com metalinguagem, né? O Sancho Panza e o Dom Quixote, no segundo volume do Dom Quixote, estão numa feira, e daí eles veem, dentro da feira, o primeiro volume do Dom Quixote sendo vendido na feira, né? Isso gera um efeito estranho, né? Quer dizer, por quê? Porque ele mistura dois níveis de realidade, um nível ficcional dentro de um outro nível ficcional, né? Quer dizer, um nível ficcional dentro de outro nível ficcional. Por que isso é estranho? Porque, para nós, a gente começa a pensar que talvez o nosso nível seja um outro nível ficcional fora do nível do livro que a gente está lendo, né? Dá para entender o que estou falando? Aquele efeito de Misa Nabim, né? Misa Nabim. Por exemplo, se você pega sabe aquelas embalagens que tem um cara segurando vamos supor assim, ó, que na embalagem da garrafa tem um cara segurando uma garrafa e dentro da embalagem tem um outro cara segurando uma garrafa, sabe? E daí é um efeito de infinito, né? Então, assim como é infinito para dentro, pode ser infinito para fora, né? Dá para entender o que estou falando? Sim, sim. Nível de realidade, quer dizer, se o Dom Quixote e o Sancho Panza vivem num determinado nível de realidade e a gente vê eles como sendo um nível ficcional, o nosso nível de realidade pode ser um nível ficcional para um leitor de fora, né?
Essa que é a questão, né? Então, o efeito fantástico vai ser fazer com que a gente questione qual é a natureza da nossa realidade, né? Certo? Certo. Fala, Edivaldo. Não, você perguntou se estava certo, eu falei que estava. Não, assim, eu acho interessante, entendeu? Assim, o Wesley, né, fez uma análise maravilhosa. Essa menina que apareceu aqui agora está aqui. Ai, esqueci, não dá para ver o nome dela direitinho, né? A Fernanda, a Maria Renata. Eu não consigo analisar nada, professor. Ou eu gosto ou eu não gosto. Eu li e gostei, entendeu? Só isso, mas não, estou aprendendo. A única coisa que eu li foi aquele texto lá do ex-mágico da taberna, lá do que o senhor passou para ler o ano passado, né? E estou começando a ler os textos agora. Entendeu? Legal. Mas eu acho assim, super chique essa análise profunda que vocês estão fazendo. Um dia eu aprendo. Não se preocupa não, Ed, porque até hoje o professor ainda não aceitou que eu não sou fã do... Ai, me fugiu dele agora. Do Kafka. A metamorfose. Eu não gosto. A gente aprende a ver a qualidade, mas gostar ou não gostar ainda é opcional, tá tudo bem. Não, eu li... Verdade, Adriana, isso aí disse tudo. Eu vou escrever isso que você disse. Olha só, no meu computador apareceu a primeira e a segunda versão. Aí eu li a segunda versão. Comecei lendo, não entendi nada. Ele falando da doença, narrando aquilo ali tudo. Eu falei, gente, onde que está o fantástico nisso aqui, né? Aí só fui ver isso aí lá no final. Aí quando eu li o primeiro texto, eu gostei, entendeu? Achei mais fácil, mais tranquilo, entendeu? Mais fluido. O primeiro... Sim, a primeira versão, ela é mais fácil, sim, né? Se for para ler correndo, é melhor ler a primeira, porque a gente entende e consegue captar, inclusive, esse aspecto da dúvida, né? Entre o fato dele poder estar louco ou ter acontecido algo sobrenatural, né? Mas não se trata nem de ler rápido ou não, é porque eu sou lento para entender mesmo, entendeu? Mas isso faz parte, Edivaldo. Faz parte. Gente, só para dar continuidade rapidinho, a gente já passou dos 40 minutos e ele continua gravando. Então, eu acho que o Zoom deu uma colher de chá pra gente e vai gravar o tanto que a gente quiser aqui, então tá tudo certo. Se cair, a gente entra de novo, mas até então tá tudo certo por aqui. Só para... Adriana, e as pessoas do chat, tem alguém falando alguma? Deixa eu ver... A Karen, que comentou que concorda que o conto lembrou Drácula, foi a última opinião sobre o conto. Aí as outras eram... A gente pode tentar desenvolver essa ideia, por que lembra o Drácula, né? Esse ponto especificamente aí que... Agora eu não vou saber dizer quem que lembrou, que falou por primeiro ali. Eu também sou ruim de nome, gente, me desculpem. Mas que citou a semelhança com o Drácula, falou de um cara que aparece num hospício, né? E eu me lembro que esse cara fica... ele foi internado, entre outras coisas, porque ele dizia que tinha uma coisa, um ser que aparecia de noite para sugar a vida dele. Isso parece muito... quase como se o personagem do Orla tivesse internado lá, né? Já que o Drácula foi posterior, né? Como uma homenagem breve, assim, né? E muitas outras coisas eu percebi que lembra. Tem a cena da biblioteca do Drácula, que o Jonathan, o personagem principal, ele tá na biblioteca com o Drácula. E o Drácula tá lendo também um livro, eu não lembro nem qual livro que é, mas acho que é alguma coisa de geografia, alguma coisa assim. Tem a parte do navio também, tem a parte do espelho, e por aí vai indo. Por isso que eu achei muito semelhante, entendeu? Muitas partes tem uma pessoa parecem que demais. de cara, estranho. Essa questão de lembrar, assim, dos contos, né? Eu passando o olho,
não tem muita relação, mas em alguns momentos, nessa questão mental e do conflito interno de crença, me lembrou muito a Caçada, da Lígia. Quando, quem já leu esse conto, quando o protagonista ele entra na loja de antiguidades e que ele acessa uma tapeçaria, que na tapeçaria tem uma pintura e né, de certa forma acontece uma caçada nesse texto, ele tem muitas... É muito similar essa questão do conflito, porque quando ele vê, ele participa, né, até então na cabeça dele, ele participa dessa caçada que acontece dentro da tapeçaria, lá no finalzinho do texto, ele começa a conflitar, ele pensa se realmente aconteceu, se tudo aquilo era verdade. Então, assim, na questão mental, né, quando nós fazemos a leitura do texto A Caçada, ele lembra não o enredo em si, mas a maneira com que o psicológico do personagem, do protagonista, se questiona e vê as coisas acontecerem. E os outros que estão de fora não conseguem enxergar. Igual na Caçada, a dona da loja, ela não vê nada demais na tapeçaria. Por ela já tinha até tirado de lá a tapeçaria. Mas o conflito psicológico que faz isso é parecido, né? Essa questão do desespero de tentar provar alguma coisa que as outras pessoas não estão vendo. E às vezes provar para si mesmo, que é o que acontece com os dois personagens. Quem não leu A Caçada, gente, eu recomendo. É um texto muito bom. Sim, mas esse seria a essência do fantástico, né? Que o Wesley está falando. Essa dúvida entre duas interpretações, sendo uma delas sobrenatural, né? A outra... Isso, essa é a hesitação fantástica. Eu reli recentemente, terminei agora essa semana, a narrativa do Arthur Gordon Pym, Poe, e eu me deparei com um trecho assim que ele se fantasia de fantasma porque ninguém sabia que ele estava no navio, e ele vai dar um susto numa parte da tripulação com um plano lá, um ardil, né? E ele comenta assim que o importante não era tanto fazê-los acreditar que a assombração existia, mas que ele fala que nesses momentos, nessas experiências com possibilidades extraterrenas, o que assusta é justamente o medo de que aquilo seja real, não o fato de saber que aquilo é real, mas a possibilidade daquilo ser real é o que gera o assombro, né, digamos assim. A gente pode incluir esse conto nos nossos encontros, né? O que você acha, Gabriel? Olha, não sei se ele seria necessariamente uma narrativa fantástica. Eu acho que ele tenderia mais pro maravilhoso, conforme no final fica mais claro, assim. Mas bom, é Poe, né? E ele só as considerações metalinguísticas dele ao longo da narrativa, porque ele não se segura, né? É quase como ler uma extensão da filosofia da composição, né? Bom, a gente vai colocar o Poe, né, no programa, né? Agora, quais contos exatamente, daí pode ter sugestões também, né? Gabriel, você repete só o nome do conto que você citou, por favor? A narrativa de Arthur Gordon Pym. Pym com P-Y-N, de navio. Mas, na realidade, ele é um romance. Assim, ele tem umas 200 ele é mais longo, né? Ele é mais longo, só para avisar. Ô, professor. Eu tive uma dúvida na segunda versão do conto, que é na data de 14 de julho, que parece que ele, não aleatório, né, mas parece que ele coloca talvez uma crítica, tipo, pessoal dele, na questão do povo com o governo. Não sei se era o governo da época, mas parece que aqui ele tá fazendo uma crítica, sabe? Que, pelo menos eu não senti muita ligação com aquele terror que ele tava vivendo, sabe? 14 de julho, que o povo ele é manipulado para um lado, para o outro, né? Pois é, eu acho que todos os trechos eles têm uma função, né? Uma função de ir relacionando de uma maneira racional com aspectos da nossa realidade, né? Para a gente pensar, puxa, realmente é assim, né? A gente vai sendo envolvido, né?
pelo raciocínio dele, não é isso? Tá falando de monarquia e república, né? Sim. E depois de fazer a crítica... Não, eu participando de um curso aqui. Oi? Quem tá falando? Não, então, João, mas o contexto ali já é um contexto bastante distante da Revolução Francesa, por exemplo. Já de um século, né? Mas, assim, se a gente for pensar, a gente pode... a ideia é assim, que tenha alguém controlando a nossa mentalidade, né? Para um lado ou para o outro, né? Essa que é a ideia, assim. Me parece que me parece nesse sentido, assim, o uso a intenção dele ao colocar esse trecho, né? E logo em seguida de fazer a crítica, ele fala assim que esses homens são geralmente parvos, têm princípios, e ele fala assim, princípios, isto é, ideias reputadas, incontestáveis e imutáveis, neste mundo em que não temos certeza de nada, porquanto a luz é uma ilusão, visto que o ruído é uma ilusão. Me parece que é justamente para aumentar, potencializar a chance de dúvida no leitor, assim, né? Sim. Faz sentido, É isso que eu quis dizer. Ele vai tentando convencer a gente através de vários tipos de argumentos, né? E agora ele consegue relacionar essa dúvida com o aspecto mais social e político. Tem uma diferença também entre a primeira versão e a segunda, que ainda não veio à tona nessa nossa conversa, né? Mas que tem a ver com o desfecho, né? Com o que acontece na maneira como ele se distancia daquele conflito, né? Quer dizer, de que maneira ele sai daquela casa lá, né? Alguém lembra? No segundo conto, ele parece que tudo se torna mais dramático, né? Mais potente. E ele, de fato, fica completamente louco, digamos assim, né? Enquanto que na primeira versão ele fala, não, vou me tratar. Daí, no final, ele até encontra um médico, né? Para suportar as ideias dele. E nesse sentido, me parece que a segunda versão ela é menos objetiva e mais imersiva mesmo, né? Sim. Ele tenta, ao tempo que na primeira versão quem está sendo convencido são os outros doutores, na segunda versão quem está sendo convencido é o leitor diretamente. Assim. Interessante que de uma versão para outra eu percebo uma graduação, né? Uma tensividade. Então, o estado das coisas e como ele é afetado, tanto o corpo como os acontecimentos, né? Eles têm uma crescente, né? Uma passagem daquilo que é real para o sobrenatural. Isso daí eu acho que fica bem evidente, dá para fazer um processo de continuidade, né? De uma versão para outra. Um processo do quê? Falhou. De continuidade. Continuidade. Isso, porque você vê uma crescente, uma progressão, né? Sim. De acordo com como as coisas vão surgindo, os acontecimentos, né, vão se manifestando dentro da narrativa, que dá um efeito de continuidade de um texto para o outro, né? Então, o texto a narrativa, o enredo, ele fica mais tenso na segunda versão. Sim. O sujeito ele está mais afetado. Sim. Eu tive uma sensação no primeiro texto que ele foi por conta própria procurar ajuda. E quando eu li o final do segundo texto, é como se ele tivesse cometido um crime e foi parar numa clínica psiquiátrica, né, para não ir para uma prisão. E aí começa todo um desenvolvimento. Pois é. Cadê a Adriana? Sumiu? A Maria Renata tocou no ponto que na segunda versão ele comete um crime, né? Ele bota fogo na casa lá com os empregados dentro, né? Assim,
Então, se a gente for pensar no aspecto possível, aspecto político da história, né? Quer dizer, o cara ficou tão doido que ele chega lá e mata os funcionários por causa da doideira dele e sai correndo, né? Mas o que eu acho interessante também, Fábio, na segunda versão, é a importância que toma a casa como espaço e como Sim. exatamente o lugar em que essa loucura ou que a manifestação do Ah, sobrenatural, não sei, se faz certo. presente. Então, o Sim. tempo todo, na segunda versão, praticamente em todos os dias, ou na grande maioria dos dias, a casa como espaço em que tudo ocorre é muito enfatizado. Existe uma ênfase Sim. muito grande nisso. Então, assim, é como se se esse espaço fosse determinante para essa loucura ou para a manifestação do sobrenatural. Aham. E tanto que é a casa que vai ser incendiada. Não, então, tanto é que, assim, eu fiz uma comparação entre as duas aqui, né? Lendo com mais cuidado a segunda versão e anotando. Eu não vou ler tudo para vocês, porque senão a gente levaria muito tempo. Eu posso até colocar isso no Google Classroom, né? O meu esqueminha aqui. Por exemplo, na segunda versão, ele faz algumas viagens, né? E quando faz essas viagens, ele alivia um pouco essa tensão, né? Na verdade, acho que isso tem a ver com o que a Fernanda estava falando, né? Tem um movimento de tensão e distensão, que também envolve o leitor, né? E por isso que é mais dramático, né? Então, tanto é que a primeira versão começa assim: ah, que maravilha morar nesse lugar aqui. Pô, o cara é super rico, ele não trabalha, né? Fica lá vendo a natureza, o rio, né? Uma maravilha, né? E tem 5 funcionários, 5 empregados e tal, né? E daí começa a doideira, né? Daí ele, pô, mas eu não tô, assim, e é muito gradativo, né? Ah, não tô me sentindo muito bem. A gente não sabe o que é que ele tá sentindo. Nem ele sabe dizer, né? Vai crescendo, crescendo, até que o primeiro acontecimento mais, assim, sobrenatural é aquele da água, né? Ele faz aquelas experiências. Na segunda versão, ele demora para fazer as experiências. Ele vai viajar. Daí, quando ele viaja, tudo volta ao normal, fica tranquilo. Não, eu estava em quarentena, né, distanciamento social. Por isso que eu estava ficando louco, né? E daí ele sai, ele fica bem e tal, daí ele volta. Daí começa de novo, né? Só que numa das vezes mas cada vez que ele sai, tem alguma informação que é importante, que acrescenta algo a esse efeito. Por exemplo, da primeira vez que ele sai, ele vai conversar com um monge, né? Daí o monge fala que tem uma lenda lá naquele local, que alguns pescadores dizem que à noite tem um pastor que tem 2 cabras e uma delas fala com voz de homem, outra com voz de mulher e não sei o quê. Então, cada vez que ele sai, também vai acrescentando ingredientes aí a esse conflito, né? Só que também faz parte do conflito, e isso que é interessante, os momentos de tranquilidade, né? Porque o movimento é esse, tensão e distensão, né? Então, para a tensão ficar mais tensa, tem uma tensão para ficar essa oposição ficar maior, né? Então, e por isso é mais difícil também a gente ler a segunda versão, né? Porque a gente tem que entrar nesse jogo, e esse jogo é mais complexo, né? Mas é o mesmo jogo, na verdade. Né? Agora eu não lembro exatamente, na segunda versão ainda, mas eu acho que só tem um momento no texto em que, quando ele está fora de casa, que ele sente essa angústia, que eu acho quando ele está no bosque, né, que ele foi passear. Eu acho que é o único momento. Que é quando ele está fora e ele sente que alguma coisa estranha está por perto, mas eu não tenho certeza, porque faz tempo que eu li também. Né? Mas eu acho que é...
Tem quando ele vai na biblioteca também, né? Que ele sai e aí a voz, tipo, uma voz ataca ele volta para casa. Tipo, volta para casa. Mas é muito pouco, porque para mim era muito forte essa angústia dentro de casa, essa angústia da casa, de procurar o tempo todo o que tem, se a água desaparece, se a água não desaparece, se a flor foi levada, se a flor... Então, e é sempre naquele espaço lá. E aí, outro dia eu tinha conversado com você, Fábio, das línguas. Para mim, no alemão tem uma palavra muito forte em relação a isso. A palavra lar, em alemão, ela é Heim. E existe uma palavra... mas eu não conheço a origem da palavra, exatamente, de unheimlich. Mas unheimlich, para mim, é a ideia do estranho, do estranhamento, daquilo que não é mais certeza, daquilo que me assusta também. Sim. E exatamente a negação dessa casa que já não existe mais. Mas eu não sei se é essa a origem da palavra, mas para mim, olhando de fora da língua, essa ideia. Foi bom você ter falado sobre isso, porque um dos autores fundamentais é o Freud, né? E o texto dele chama justamente Unheimlich, né? Na verdade, então, Freud vai trazer a palavra como o estranho familiar, que aí ele explica como ele usa essa palavra. Ele vai colocar que aquilo que acontece fora é tão estranho que tem algo de familiar. Que ele não fala completamente só do outro, ele vai falar também de algo seu. Então você vai estranhar aquilo porque você reconhece algo de familiar naquele estranho. Na descrição. Então, eu acho que eu fui um pouquinho mais básica na minha interpretação disso, porque vocês falaram mais bonito. No meu caso é que eu pensei realmente na palavra, nos prefixos, na raiz, em tudo da palavra. Quando eu vejo a palavra Heim, essa ideia da estrutura também, da casa e daquilo que eu nego, porque eu já não quero mais estar nela mesmo, né? Mas eu acho que aí, é claro, somando-se a outras interpretações, talvez fique mais interessante. Não, então, o autor, o Rancière fala no livro dele, O Inconsciente Estético, sobre a interpretação do sonho do Freud, né? E ele fala exatamente isso, daquilo que eu não conheço, mas de certa forma é familiar. É interessante isso daí que a Adriana apontou sobre o Freud. E eu lembro do texto que eu li do Rancière, O Inconsciente Estético. Então, você pode escrever para a gente no chat o nome do autor? Posso, só um minuto. A gente vai trabalhar com esse texto do Freud, o estranho, né? Unheimlich. Daí a gente vai voltar sobre essa questão longamente, né? Essa ambiguidade da palavra, né? E o texto começa com a interpretação etimológica e morfológica, né? Como a Gislaine está propondo, né? Que tem na raiz da palavra a Heim, que é como se fosse lar, né? Home, né? Só que tem o prefixo e o sufixo que fica desfamiliar, e que desfamiliar é o estranho, que foi traduzido em português para estranho. Só que ele vai mostrar a ambiguidade. Eu não vou lembrar em detalhes o raciocínio dele, mas o que tem a ver com o que a ideia que a Adriana está propondo, está colocando, né, é essa de que, na verdade, nada mais estranho do que aquilo que está dentro da gente. Né? Nada mais estranho do que o inconsciente, né? O inconsciente que a gente tenta reprimir vem à tona. Né? Ele vai usar o seguinte exemplo. Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez, né? A gente entra num lugar, de repente a gente vê um vulto de alguma pessoa e a gente acha que é familiar. Daí a gente acaba percebendo que, na verdade, é o nosso reflexo no espelho, por exemplo, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Uma sensação esquisitíssima, não é? Só complementando, a Milena escreveu assim no chat. Outra coisa que achei muito interessante quando a gente compara as duas versões é quando
quando a gente compara as duas versões, é o quanto ele é próximo do Orla na segunda versão, ao ponto de ouvir Orla, enquanto na primeira ele apenas resolve chamá-lo assim. Aham. Uhum. Sim, então, é isso que eu estava querendo dizer. Cada ideia que é mencionada de passagem na primeira versão é desenvolvida de uma maneira mais a situação mais material, né? É aquilo, a De maneira diferença mais convincente, digamos assim. assim, é a diferença entre narrar e mostrar, né? Que tem uma coisa é eu falar assim, ontem eu caí no banheiro e bati a cabeça. E aí vocês falam, tá, coitado. Né? Outra coisa é vocês me verem caindo no banheiro e batendo a cabeça, né? A Rebeca tá rindo, mas é que ela não viu o quanto doeu. E Mas aproveitando isso que você falou, Fábio, eu acho que é justamente essa diferença também da primeira para a segunda, porque na segunda a gente, o começo da narrativa, o personagem que passou por todo esse episódio está ali saudável, são na frente de todo mundo contando a sua história, né? certo. Então você já sabe que morrer ele não morreu, porque ele está ali contando a história, né? Digamos assim. Uhum. Alguma racionalidade ele tem, né? Porque ele está ali contando a história de uma maneira linear, né? Por mais doida que seja a história, né? Daí puxando o Todorov, ele em determinado momento lá, ele aponta a questão do uso dos passados, assim, né? Do imperfeito e Sim. É como se no primeiro conto ele fosse contado no pretérito perfeito, né? E o segundo, como na realidade se passa no presente, é sempre um pouco depois que ele vai escrever ao diário, não é no momento. Sim, é verdade. Mas aí dá para ele uma condição de usar o imperfeito, né? Esse estava aqui, agora, tal, quando tal coisa acontecia. Na primeira versão, ele está mais distanciado de tudo que aconteceu, né? Enquanto que na segunda ele está anotando logo que acabou de acontecer e ele ainda está emocionalmente preso àqueles fatos. Mais ou menos isso? Como o procedimento dele para tentar incutir no leitor esse frenesi, vamos dizer assim, essa angústia do personagem mesmo. O Gabriel falou isso daí e eu lembrei do efeito de verdade que todo texto ele pressupõe, né? Então, usar um tipo de tempo verbal, tudo isso é intencional, né? Sim. Então, nós até isso, né? Tentar entender usou o pretérito perfeito ou o pretérito imperfeito aí situações é justamente para dar esse efeito de verdade, efeito de um simulacro, né, de realidade. E aí, quem mais quer falar alguma coisa? Tem uma pontuação que é um pouco fora do que a gente está falando agora, mas é um outro aspecto do conto que me chamou a atenção, que é justamente essa ideia essa ideia cosmogônica, digamos assim, do Orla como uma linhagem de seres que poderia vir a tomar o nosso lugar, assim, né? Isso, só para fazer um comentário breve, que isso me soou pro Lovecraftiano, por mais que o Lovecraft seja posterior, né? Mas sim. muito como um tipo de horror, como é que ele cosmogônico, cosmológico, uma fantasia cósmica, né? Alguma coisa assim. Horror cósmico, que ele fala, né? Terror cósmico, se não me engano. Que lá no Horror Sobrenatural em Literatura, uma das coisas que ele fala que tem que ter num bom... Foi traduzido como fantástico, mas na realidade ele usa a palavra weird, né? Estranho, weird. Uma boa narrativa estranha tem que ter a atmosfera, tem que ter a dúvida e tem que ter uma sugestão da pequenez humana dentro do universo, assim. E esse, até tomando nesses termos Lovecraftianos, assim, é um conto
que atende tudo isso, né? Até nesse outro sentido, nesse outro quesito. Sim. A fragilidade do ser humano, né? É isso? Como a gente é pequeno, como a gente não conhece as coisas, né? Certo. Mas aquele conto do Lovecraft, o chamado de Cthulhu lá, De Clayton. como que é a pronúncia, Adriano? Chamado de Clayton. Cada um chama de um Clayton. jeito, porque, de acordo com a narrativa, nós não temos capacidade de pronunciar. Então, a gente pode pronunciar do jeito que a gente entender. Do jeito que der, né? É do jeito que der. Mas eu falo Cthulhu normalmente. Eu também então, opto por essa também. esse conto, ele é diretamente inspirado no Orla, né? Não é? Não sabia, não. Pelo que eu saiba, ele se inspirou diretamente no Orla sem querer Sem querer referenciar? Sem querer disfarçar isso. Uia. Não, a gente pode ler esse conto também para fazer uma comparação, né? Porque o Lovecraft também faz parte do programa, né? Ah, sim. Assim como o horror, né, o terror fazem parte do programa. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? E daí é interessante pegar a sugestão de texto, de filme, né? Aliás, isso é uma coisa importante de se dizer aqui, né? Eu não sei exatamente o que cada um está estudando, né? Mas pode trazer sugestões que estão relacionadas com o que vocês estão fazendo, né? Por exemplo, a Fernanda é da Federal? Sim, sou da Federal, sou da Linguística, né? Semiótica descritiva. O livro que eu pesquiso é O Meu Pé de Laranja Lima. O fantástico dentro dele, né? O aspecto fantasioso entra. Então, você tem a quebra da linearidade da narrativa principal e o menino, protagonista, Zezé, ele vai a um paralelo no decorrer de todo o livro. Eu não sou da literatura, mas gosto. E o Wesley me falou do grupo, né? E aí eu já conheci o Fábio Gista lá da UEMS, eu fiz mestrado na UEMS. Meu orientador foi o Nathaniel. Agora eu estou no doutorado lá na Federal. Legal. Não, então, se você quiser porque tem 5 encontros cujos temas não estão definidos ainda, né? Então, se você quiser propor, apresentar aquilo que você está estudando, relacionando com o tema do nosso projeto, fica à vontade. Legal. Vai ser ótimo. E aí me incentiva a trabalhar, né? Eu posso fazer uma sugestão, então. No final da nossa reunião hoje, eu faço um novo formulário no Google e aí eu vou deixar para quem está pesquisando alguma coisa, mesmo que não seja fantástico, mas para você falar da sua pesquisa. Porque aí depois se a gente conversar, a gente consegue encaixar ou ver se que nem o seu, por exemplo, a gente vai e tenta encaixar no cronograma, alguma coisa assim. Então, eu vou eu vou fazer um novo formulário, disponibilizar lá no grupo para quem faz pesquisa acadêmica já, para dizer o que já está pesquisando. Aí eu vou colocar os dois, e aí se alguém quiser colocar, eu tenho intenção de pesquisar isso, mesmo que não esteja pesquisando agora, aí a gente deixa lá como opção. Porque aí a gente consegue depois dialogar com a pesquisa de vocês. Uma outra coisa também é que nos questionários, né? Aliás, eu agradeço a todos que responderam os questionários. A gente teve 25 pessoas, né? Participantes respondendo. 26? 25. Até ontem eram 25. Quem não respondeu ainda pode responder, né?
a resposta ao questionário vai valer como frequência no primeiro encontro, né? E teve alguém que sugeriu, eu não lembro quem, sugeriu, por exemplo, que as pessoas que escrevem texto ficcional, né, relacionado com o fantástico, poderiam postar ali no grupo, por exemplo, no Google. Quem está falando? Eu acho que é a TV de alguém. Ah, tá. Bom, tem outras pessoas que eu não sei o que estão estudando, pesquisando, com que trabalha, né? Que é o Wesley, a Gislaine, a Rebeca. A Rebeca é orientando do Ramiro, né? O Gabriel, não sei se está parado ou não. Enfim, se falar sobre a sua pesquisa ou sobre o que gostaria de propor, pode ficar à vontade. Abandonar? E aí, alguém? Eu Fala, pessoalmente estou estudando algo que não tem diretamente nada a ver, que é poesia e filosofia da presença, digamos assim. Mas a filosofia da presença que eu estou estudando, ela dá alguns suportes teóricos muito interessantes, assim. E eu, inclusive, tinha pensado em umas ligações, e eu vi alguns artigos a respeito da literatura de horror e os efeitos de presença, porque a filosofia trabalha na literatura, a filosofia da presença trabalha na literatura justamente o que a materialidade do texto provoca de efeitos de presença na gente, né? E no caso da narrativa de terror, eu vejo uma importância fundamental na atmosfera, em que ele toma uma coisa física, o Gumbrich, né? Sim. Acho que eu poderia propor, organizar melhor um pensamento a respeito disso, dar uma colaboração nesse sentido. Legal. A gente pode deixar como proposta de um encontro falar sobre as pesquisas que vocês estão fazendo. Assim, deixar para vocês apresentarem. É uma opção também. Acho que é interessante porque a gente vai ter uma divulgação científica entre nós aqui. Eu acho que a gente pode propor uma questão para saber de cada um, né, se gostaria de sugerir um tema para um encontro inteiro ou só participar de algum encontro em que a gente trocasse ideias gerais assim sobre o que está pesquisando, né, trabalhando, mesmo que não tenha relação direta com o tema, né? Assim, também tem pessoas aqui que estão fazendo TCC, por exemplo, que tem alguma relação com o tema. Tem pessoas que estão em sala de aula. Ou se tiver pessoa que também está afim de pesquisar no Fantástico e nunca tentou ou quer tentar alguma coisa. Então, o senhor falou dos que não tinham falado, do que trabalhava, pesquisava. A princípio, não pesquiso. O trabalho que eu desenvolvo é na escola onde eu trabalho. Eu sou professor de língua portuguesa no Colégio Harmonia e eu trabalho com os 8º anos. E o projeto de escrita de língua portuguesa é o Conto Fantástico. Então, com eles eu trabalho característica de gênero, trabalho interpretação textual, reescritas, continuidades de escrita e a produção do conto de autoria. Então, assim, eu já quando eu soube desse grupo, né, dessa atividade, já relacionei ao meu trabalho. A princípio, não fiz nenhuma pesquisa, nenhum trabalho acadêmico relacionado a isso, porque também é um universo novo para mim. Né? Tem 1 ano e meio que eu estou trabalhando, quase 2, trabalhando nesse gênero textual. E eu entrei no grupo para participar ativamente, né? Expondo, perguntando e adquirindo conhecimento de quem está falando, né? Porque pelo que eu vi aqui tem bastante gente que entende bastante
de realidade fantástica, e isso vai acrescentar muito. Eu tenho, sim, muito interesse de fazer alguma pesquisa ou um trabalho acadêmico em relação à realidade fantástica, que foi uma coisa que eu me apaixonei por ser o meu trabalho. Acho que foi um pontapé de tudo isso, foi ter que trabalhar com esse gênero. E é isso. Não, então, o projeto é um projeto de extensão, né? Então, a característica dele é justamente essa, né? De estabelecer um diálogo entre o que se faz dentro da universidade e a comunidade externa, né? Então, assim, além de você, a gente tem outros participantes que também são professores, né? E que vão desenvolver atividades relacionadas com o tema, né? Com os seus alunos. Então, por exemplo, é o caso da Juliana. Eu não sei se a Juliana está aqui no grupo agora. Acho que não. Não, né? Não. E a Maria Renata, ela é bolsista de extensão. Ou melhor, a gente vai concorrer à bolsa de extensão, né? Espero que consiga. E a Maria Renata vai trabalhar com a Juliana, né? Então, é também para isso que serve o grupo, né? Então, o Wesley eu não conhecia. Se talvez possa surgir uma parceria aqui com alguém que queira, algum acadêmico queira desenvolver atividade com você também, né? Enfim. Wesley, ano passado eu fiz uma oficina em 3 escolas em Corumbá sobre escrita fantástica, com ensino fundamental e ensino médio. E eles participaram bastante, a gente teve uma participação assim de 80% de todas as salas. E uma das coisas que a gente usou para começar a oferecer a criatividade deles para trabalhar foi falar um pouco de histórias estranhas que eles conheciam da cidade. Trazer o fantástico deles, sabe? Daquilo que eles ouvem. Então, a gente trabalhou com histórias esquisitas que eles tinham passado ou que eles conheciam sobre Corumbá, por exemplo. E foi muito interessante. A gente teve uma participação muito boa. Eu ia entrar, mas eu escutando um pouco por você. Usou os recursos locais, né? Recursos locais para a produção textual. Sim. Depois eu posso te mandar um e-mail? Pode, claro. É para Adriana, né? Para a gente também, para todo mundo. Sim. É porque eu tenho uma experiência com o trabalho e agora eu estou começando a usar mais a experiência da relação da imagem, né? Porque uma das dificuldades que eu percebo muito na produção do conto fantástico, não sei se os outros professores que trabalham com isso têm a mesma angústia, eu acho, é a questão da hesitação. Porque o que é difícil para o aluno é construir no texto dele, né, fazer essa ponte entre a realidade e a fantasia. E um recurso que tem ajudado muito são as imagens. São imagens que promovem ao aluno, que fazem com que o aluno consiga identificar as possibilidades de leitura. Eu indico a vocês, tem um artista chamado Rob Gonçalves, e ele tem umas imagens que trabalham com a realidade fantástica. E ele é incrível para trabalhar o gênero na questão da materialização, né? Daquilo que o aluno consegue ver sem ter que ler, de certa forma, a linguagem verbal. E isso ajuda muito na construção da ponte. Então, depois, quando a gente for conversar, sei lá, a respeito dessa troca de trabalho, a gente podia falar sobre isso, né? Sobre os recursos de... Tem uma professora da UFMS, que é a professora Maria Alice, que ela é professora de cerâmica. E aí tem 2 anos que eu trabalho com ela, justamente na construção da narrativa, não enquanto texto, mas enquanto criação física. Porque ela trabalha com o ser fantástico enquanto figura, né? Então, a construção deles não é texto, não é narrativa escrita. É a construção de uma imagem. Aí, ano passado, a gente, no evento que teve sobre o Fantástico no MIS, eles expuseram as obras que eles fizeram a partir da construção do ser fantástico. Teve uma exposição com essas criaturas. Eu vou ver se eu consigo pegar algumas fotos, porque a gente não fez uma estruturação de divulgação posterior. Mas aí é até bom você ter falado isso, que aí eu converso com ela para a gente fazer isso.
pegar Que bom, ela é uma professora acessível? ela. É. Até que sim, mas se você quiser, eu trabalho com ela. É parte Não, perfeito, então. a parte do Fantástico, quem costuma dar sou eu. Não, perfeito, então. Então a gente conversa. Aí tem Wesley, professor que é difícil. Wesley, passa, Diga. por favor, para a gente no grupo a referência desse artista que você mencionou. Se você puder escrever o nome dele aqui no chat, depois eu Beleza, então. Vou escrever só um pouquinho. Então, era isso, gente. Ô, professor, o senhor está pensando em aderir a essa ideia de apresentar as escritas? Sim, eu acho que é legal. Eu acho que é enriquecedor, assim. A gente dá uma ampliada na ideia do grupo, né? Acho que pode participar do Google Classroom, por exemplo, né? Beleza. Fala. Professor Fábio, quando eu entrei no grupo, já pensei numa sugestão de leitura de um texto para nós discutirmos. Eu não sei se existir essa possibilidade, eu gostaria muito, que é o texto do Murilo Rubião, Bruma, A Estrela Vermelha. Ele é muito, assim, eu lendo, um dos textos que eu lembrei também quando eu li o Orla, né, dessa questão psicológica, e é um texto assim, que eu gosto muito, foi o texto que me laçou para o Murilo Rubião, é esse. Então, se um dia nós tivermos a possibilidade, e uma coisa que eu tive um pouquinho de dificuldade, que eu acho que é uma questão, são as epígrafes, né, se eu não me engano, que ele usa os versículos bíblicos, eu já procurei, busquei a justificativa disso, só que muitas informações se desencontram, então, se nós pudermos falar disso também. Bom, o Wesley, o Murilo Rubião foi justamente o autor que eu estudei, né? Estudei no mestrado e no doutorado. Então, assim, ele faz parte já do programa, né? Não sei se você viu. Mas ele tem 33 contos, né? Então, assim, não dá para ler todos, né? Sim. Mas uma vez que está sugerindo esse, a gente trabalha com ele. A gente trabalha com ele e com outros. A respeito das epígrafes, não existe uma resposta definitiva, né? Assim como não existe para nada, né, na literatura. Parte da natureza dos nossos estudos isso, né? Mas a gente fala também sobre isso, né? Tranquilo, está incluído já. O Fiorin, ontem eu assisti uma palestra do Fiorin no YouTube que falava exatamente isso, sobre o conteúdo das obras e que as pessoas relacionam muito com o autor, como se ele tivesse, se aquele tema, por exemplo, homofobia, fosse parte da vida dele, né? Então, no caso das epígrafes religiosas aí, nós temos que pensar que tem um autor e tem o enunciatário, né? Então, se a pessoa que escreve se despisse da pessoa física para escrever como alguém virtuoso, né? Isso é interessante. Eu sempre relacionei. O Machado fala muito de seminário, fala muito do tema de traição. Será que isso, de certa forma, já afetou ele um dia? E o Fiorin ontem me respondeu a isso, né? Pensando semioticamente, né? O Fiorin é um linguista, e aí ele falou exatamente isso, que não dá para se pensar no autor e no enunciatário como a mesma pessoa, né? Nós temos que não buscar respostas para essas coisas, mas entender como um repertório. O que eu sinto, na verdade, o que me causa angústia é a relação da epígrafe com o texto. Eu nem tinha passado pela minha cabeça a relação com o escritor, né? Eu já pensei em relação ao texto, tanto que alguns textos eu li tentando relacionar ao versículo que ele usou. E aí parecia que o negócio ficava pior ainda. Aí deixei de relacionar. Mas a ideia do Murilo Rubião, assim, tentando responder sinteticamente, né, com essas epígrafes, é justamente causar um conflito de sentido mesmo, né? Ele conseguiu. Porque tentando responder de uma forma bem sintética.
quando a gente lê esse conto, o Orla, a gente percebe que tem pelo menos duas possibilidades de interpretação, né? Sendo que uma delas é aconteceu algo sobrenatural mesmo, e a outra delas é o cara ficou louco, né? É esquizofrenia, vamos supor. São só duas, existem outras, mas pelo menos essas duas são as principais e elas entram em choque, né? Só que no Fantástico do século XX a coisa é mais complexa, né? Porque já não existe tanto aquilo que o Gabriel falou, né? Aqueles pressupostos positivistas, eles não são tão fortes mais, né? Ainda tem um pouco, mas ninguém é tão cientificista assim, né? A ponto de acreditar que possa explicar tudo de uma forma determinista, inclusive o comportamento, né? Então, no século XX, vai ter, por exemplo, no caso do Murilo Rubião, ele vai colocar em choque um maior número de possibilidades de interpretação, né? Por isso que a gente se perde, é para se perder mesmo, né? Algumas epígrafes não têm nada a ver, outras têm pouco a ver, outras têm muito a ver, né? E é para você ficar sendo... Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Sim, eu entendi. Então, basicamente é isso, né? Mas a gente pode explorar mais a questão. Teve um pesquisador que fez todo o mestrado dele a partir dessa tentativa de relacionar as epígrafes com os contos, né? Mas, na minha opinião, ele não deu uma resposta muito satisfatória, não. E um outro tema, uma outra estrutura, né? E, para mim, bom, não foi muito longe, né? Fábio, eu Fala, acho que eu Gisele. vou sair, porque eu já virei abóbora já faz 1 hora. Você tá... Que horas são aí? Exatamente 5:50. Então. Nós temos uma A Gislaine participação. tá na Suíça, né, Gislaine? Sim, sim. Então, mas mas tá bom. foi um prazer conhecer todo mundo. E espero Depois reencontrá-los daqui 2 semanas. Depois seria, em Gislaine, só para terminar, depois seria interessante você dizer o que está pesquisando. Se você tem... agora? Se quiser, eu posso falar rapidinho. Tá bom. Isso. Então fala. Não, na verdade, agora eu não estou pesquisando nada. Estou feliz porque eu recebi meu diploma faz 2 semanas, que eu terminei meu curso de literatura francesa e culturas populares aqui em Zurique. Então, foi um bacharelado. Mas no Brasil eu fiz um mestrado em linguística, então minha área era linguística, e desde que eu voltei para cá, eu procurei uma outra área mesmo. Então, a minha intenção é voltar a trabalhar como professora de francês daqui a algum tempo. Mas eu não sei quando agora, né? Depois desse mundo louco. Mas vamos ver. Mas assim, no momento eu não estou ligada a nenhuma pesquisa, não. Eu só estou muito feliz por ter encerrado o meu bacharelado, só isso. Parabéns. Se você quiser propor algum tema também, você fica à vontade, tá bom? Então, eu estava muito mais ligada nos últimos tempos à literatura infanto-juvenil. Porque aqui na área de culturas populares a gente acaba se envolvendo muito com isso mesmo. E por isso que eu acabei citando algumas leituras para você outro dia também. Mas eu posso pensar sim e depois falar. Legal. Tá bom? Então, obrigado pela participação. E bom. A linguística do alemão, acho que vai ser de muita ajuda para a gente quando a gente for ler o Freud, né? Sim. Faço com prazer, gerne. Com você. Tá bom? Mas no francês também, se eu puder ajudar também. Mas legal. assim, nos últimos tempos eu tô até mais envolvida com alemão do que com francês. Mas fico feliz, tá bom? Beleza. E feliz em reencontrar o Fábio. O Fábio era da minha graduação, gente. Tá bom, então. Quanto tempo, Fábio? Uns 20 anos já? Não precisa falar, não. Tá bom, semana passada. Tá bom, então. Então, boa noite para vocês. Obrigado, Gislaine. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Tchau. Eu queria comentar a fala da Rebeca, que ela escreveu no chat. Posso falar da minha pesquisa também. Estudei no mestrado a construção da utopia e da distopia
nos livros Revolução dos Bichos e Fazenda Modelo. Não tenho uma leitura muito profunda sobre literatura fantástica, porque analisei algumas outras relações. Mas a ideia no grupo é entender isso mesmo, estímulo para continuar estudando. Peraí, Essa é a isso Rebeca. foi a que falou no chat. Isso. É que você leu muito rápido. Ai, desculpa, vou ler de novo, gente. Foi mal. Eu tenho costume de ler rápido. Posso falar da minha pesquisa também. Estudei no mestrado a construção de utopia e distopia nos livros Revolução dos Bichos e Fazenda Modelo. Não tenho uma leitura muito profunda sobre a literatura fantástica, porque analisei outras relações, mas a ideia no grupo é entender isso mesmo, estímulo para continuar estudando. Legal, Rebeca. Eu achei que tivesse mais a ver com o tema, porque por causa do Ramiro, né? O Ramiro, não sei se... Acho que alguns devem conhecer, né? O Ramiro Giroldo, professor da Federal. Ele estuda muito ficção científica, narrativa de horror, né? E então ele tem muito a ver com o tema do grupo, né? Mas beleza, a Rebeca, se você tiver alguma ideia de algum tema, você fica à vontade também para propor, tá bom? Ela tá dizendo sim com a cabeça, mas sem falar nada a gente entende. E o Igor também, que apareceu aí. O Igor acabou de entrar. Acho que o Igor não tinha entrado antes. Acabou de chegar. Bom, mais alguém quer falar? Só quero repensar algumas coisas aqui que eu vou deixar disponível para vocês depois. Eu vou fazer o formulário para quem quiser falar da própria pesquisa, ou para quem tem uma ideia do que quer pesquisar, pelo menos para deixar para o professor ideias para ele adotar depois, orientando-os. Já vou dar mais trabalho para ele. E eu vou fazer um segundo formulário para quem quer publicar ou quem quiser divulgar as coisas que escreve. Porque aí a gente deixa para quem está pesquisando, ou para quem quer pesquisar, e para quem escreve. Mas para quem já escreve, não para quem ainda vai querer escrever. Porque aí quem vai querer escrever vai acabar discutindo aqui com a gente como construir essa narrativa. Mas para quem já tem alguma coisa, mesmo que publicada online, para ficar divulgando para a gente. Okay? A gente pode, por exemplo, organizar um dia, né, para falar sobre escrita literária, por exemplo. E aí, Igor? Sim. Beleza? E, por exemplo, o que o Wesley falou, né? Quer dizer, uma coisa é a gente pensar como leitor ou como crítico ou teórico da literatura, né? Conseguir localizar de que maneira um escritor produz esse efeito de execução. Outra coisa é alguém escrever uma narrativa e tentar produzir esse efeito, né? É bem diferente, né? Então a gente pode, por exemplo, pegar um dia e conversar, e propor como tema, né? Escrita narrativa. Isso, né? A produção literária, vamos supor, relacionada com o gênero fantástico, né? Acho interessante também. Já que a gente tem escritores no grupo, a gente pode até pedir para eles darem a dica de como eles escrevem, de como eles chegam lá. Sim, podem organizar, né? Podem mediar, organizar, né? Sim. Professor, eu acho que seria também bacana a gente trabalhar essa questão igual acho que era Christian o nome dela, a que acabou de sair. A questão da literatura infantil, né? Acho que seria bem bacana. Traçar um índice da literatura fantástica ainda, né? Pode ser também. Pode ser também. Aí, nesse caso, a gente pode propor até também uma discussão diferente, que é a poesia fantástica. A gente fala pouco até, né? Porque normalmente o fantástico a gente descreve mais em narrativas curtas e longas, né? Contos e romances, mas também a gente tem a poética fantástica, né? Acho que também podia ser uma coisa que a gente pode pensar, não sei. É porque a questão da poesia, eu acho que tem muito a ver com a posição do Todorov, né? O Todorov vai
dizer que o fantástico está relacionado com a narrativa, né? Então, assim, vamos supor, o poema O Corvo, do Poe, ele é fantástico. Né? Bom, ele é fantástico, mas ele é uma narrativa, né? Sim. Se você pegar uma poesia, um poema não narrativo, então, do ponto de vista do Todorov, ele não vai ser fantástico, né? Mas ele faz muita coisa que o Todorov não coloca no fantástico. Não, então, sim, eu só estou dizendo por que provavelmente pouca gente fala sobre o fantástico na poesia. É isso que eu estou falando. Justificando a questão, né? Enfim, tem esses encontros em aberto, né? Tem alguns que estão definidos, mas a gente pode mudar, né? E a gente está disponível para ouvir as sugestões de vocês todos, né? O que eu pensei para o próximo encontro é o capítulo 2 do Todorov, né? E talvez eu coloque mais uma narrativa ou outra ali como leitura extra, né? Mas eu acho que o principal para o próximo encontro seria o capítulo 2 do Todorov. Eu disponibilizei ali no Google Classroom o livro todo, né? Mas o principal é o segundo capítulo, que chama Definição do Fantástico. Então, eu tinha pensado em talvez colocar algumas narrativas extras, assim, para quem tiver mais disponibilidade. A gente pode pegar alguma que ele cita. Que o Todorov cita, né? É que nesse capítulo 2 ele vai trabalhar com um texto narrativo mais longo, que é quase um romance que chama O Diabo e o Namorado, né? Tem uma versão cortada dele naquele livro do Calvino, não tem? Se eu não me engano, é o primeiro conto. Não é. É outro. É outro? Peraí que minha tela vai ficar preta, peraí. Eu acho que é A Morta e Namorada, né? Do Gautier. Do Gautier. Não é o título parecido, né? A Morte Amorosa, né? Mas pode ser esse é legal. Uma solução possível, assim, para a questão do tempo, eu acho que pode ser até, quem sabe, sim, colocar como leitura entre aspas, complementar, alguns filmes, não sei, uma coisa audiovisual. Também. É que eu gosto muito do universo da literatura de horror e da literatura fantástica como um todo, então eu também procuro muitos filmes nesse sentido, né? E tem alguns que são realmente, assim, claro, tem muitos ruins também, né? Mas tem muitos filmes que daria para esquadrinhar com o Todorov, assim. Sei, legal. Isso também faz parte da proposta do projeto, né? Trabalhar com narrativa audiovisual, né? Então, filmes, série. A Renata, inclusive, né? A proposta dela é essa, né? É o Game of Thrones, né? Pesquisar o fantástico na literatura do George R. R. Martin. É quase que um trabalho para a vida inteira esse. Não, tem chão aí, tem muito chão. Isso que a gente tá usando só o primeiro livro, né? Tipo... Exatamente. E além disso, a proposta dela... Você quer falar, Renata? Eu sou tímida. Não, a ideia mesmo é entender, né, como funciona o fantástico ali naquela narrativa, né, que é um realismo na Idade Moderna, né, uma versão da Idade Média, né? Só que aí tem a introdução de alguns fenômenos ali que não são, né, explicáveis naturalmente. E aí a gente quer levar isso para a escola, né, para os alunos, já que se tornou um best-seller o livro, tem a série, tem quadrinhos, tem videogames, então assim, introduzir nos alunos a partir de uma coisa muito popular, né, que seria Game of Thrones.
a proposta dela tem vários aspectos, porque tem a narrativa escrita, né, que é o livro, e tem a adaptação para a série, né, que envolve outras questões, né, linguística, de linguagem. E, além disso, tem a aplicação numa atividade educativa, né, o escolar, né. Por isso é um grande desafio, né. Bem grande. Mas a parceria é boa, da Renata com a Juliana, são duas alunas que, assim, se destacaram bastante, né. Mas, enfim, a gente pode propor também narrativa fílmica, né. Você tem alguma ideia, Gabriel, para esse primeiro? Tem um filme que eu assisti recentemente, assim, acho que deve fazer alguns meses, mas que não me saiu da cabeça, que chama O Farol, The Lighthouse. Ah, e ele está disponível na Netflix? Acho que não. Ele Se não tem me que engano, ele baixar. tem no YouTube, se não me engano. Não, ele é Se não me novo, engano, ele né? saiu agora. Eu vi alguma eu, coisa com o Ilha da Fogo no YouTube. Eu não sei se era o Farol, né, no caso. eu tenho ele no meu Drive com a legenda. Eu vou procurar se tem no Popcorn, porque eu costumo usar o Popcorn. A gente está gravando um vídeo falando sobre como a gente burla. Mas talvez no Popcorn tenha. Mas eu é um filme bem inquietante, assim, né? Que Eu acho onde a questão principal é a dúvida, né? Enfim. Ah, entendi. E ele tem toda uma construção visual muito bonita, né? Porque ele é em preto e branco. Ele tem todo um... Ah, você conhece também, então. Já, eu tô doida para assistir esse filme, é que eu ainda não encontrei. Bom, então, talvez a gente possa... Adriana, você tinha levantado para ver ali qual era o texto que o Todorov coloca, é o manuscrito em Saragossa, né? Não, esse também não. Eu confundi porque ele cita esse autor. É o História do Demoníaco Pacheco. Ah, então, que é uma parte do manuscrito em Saragossa. Ah, entendi. É. Então, eu confundi porque Potok é um dos que ele coloca como um dos precursores, né? E eu achei que fosse o outro texto, mas não é. Não, chama a morte... não, chama o Diabo Enamorado. Mas eu acho que assim, tem um conto que é legal também, que é A Morte Amorosa, do Philippe Gautier, que está no Ítalo Calvino também. Sim, a gente pode colocar esse como leitura complementar. Aí se a gente for colocar esse como leitura complementar, eu vou deixar de sugestão estudar o 5º capítulo do Cesarani, que ele fala especificamente do Gautier. Tá, mas o Cesarani é depois. Sim, não, mas eu digo assim, se a gente for trabalhar esse ponto específico, porque essa parte do livro do Cesarani é só sobre o Gautier, no caso. Eu me lembro porque eu apresentei esse texto na sua disciplina. Tá. Mas então fica assim, ó. Para o próximo encontro, o 2º capítulo do Todorov, né? Mas daí eu vou escrever ali no grupo, tá bom? E o conto A Morte Amorosa do Gautier, que está no Ítalo Calvino, na coletânea organizada pelo Ítalo Calvino, e foi postado lá também, tá bom? Ele está na página... Ele está na página 213. Para fechar, eu queria saber se, Adriana, você registrou a frequência de todo mundo? Sim, não sei tivemos 17 participantes. Eu não sei se teve gente que já saiu além da Gislaine. Já saiu bastante até.
Tá, então a presença fica por aí, por quem apareceu mesmo, né? E se tiver tem mais alguma coisa, alguém queira falar? Professor, eu queria só talvez acrescentar um filme de sugestão. Não sei se ele cabe, né, como sugestão, mas é O Violinista do Diabo. Conta a história do Niccolò Paganini e da lenda que gira em torno dele, né, que ele tinha um pacto com o diabo e tal. E era muito forte essa lenda na época, porque todo mundo acreditava, enfim, tinha essa superstição, né, em volta dele. Aí eu não sei se poderia entrar, né? Nesse rumo de filme, a gente tem chama Encruzilhada, eu não vou lembrar o nome do filme, que é de um guitarrista. De um guitarrista que ele fez um pacto com um demônio na encruzilhada. Também de blues, tem esse. né? Isso. Não é do Robert Johnson? Isso, Robert Johnson. Que ele pega mais ou menos essa proposta desse O Violinista do Diabo. Não, uma lenda parecida. Inclusive, um fato curioso é que o hino brasileiro é baseado numa música do Niccolò Paganini. É bem interessante isso. Rapaz. Né? Ó, eu acho que é assim, ó. Sugestão de filme tem várias, né? E a gente pode ir dando essas sugestões no decorrer de todo o projeto, né? Mas para o próximo encontro, é melhor não fazer isso porque tem que, além de sugerir, disponibilizar, né? Certo? Uhum. Então, para o próximo encontro, por enquanto, vamos deixar definido daquele jeito. E daí, no decorrer do projeto, até o Google Classroom ali está aberto para isso, né? Certo? Para trocar ideia. Tudo bem? Mas, João, é bom você também escrever o nome desse filme para a gente deixar registrado. Uhum. Manda lá no chat. Ah, tá. O Igor falou no chat que ele teve um probleminha para acessar, mas ele estava acompanhando junto com a Rebeca. Ah, beleza. Se tiver mais alguém aí acompanhando Cachorro, com vocês... né, Igor? Da minha parte, eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Só agradecer a presença de todos aí e a participação, o interesse, né? Lembrem-se de lavarem as mãos, evitar falar com as pessoas perto, usarem máscaras na rua, principalmente. Continuem se cuidando. Se puderem ficar em casa, fiquem em casa. Vamos diminuir as pessoas que podem ser foco e assintomáticas. E é sempre bom lembrar isso nesse momento. Só lembrando, esse vídeo vai estar sendo... Nossa, Adriana, por favor, nem parece que eu fiz letras, né? Ele está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado no YouTube. Eu anotei aqui todas, ou pelo menos a maioria das sugestões, depois eu vou colocar junto com o professor para a gente dar uma organizada nisso. Eu vou liberar os formulários depois para vocês, então eu vou deixar no Classroom linkado de novo os formulários. O falando sobre pesquisa e o falando sobre escrita literária. O próximo encontro vai ser daqui 15 dias. E ele vai trazer o capítulo 2 do Todorov e, como sugestão, o conto A Morte Amorosa, do Gautier, que aí a gente deixa também no Classroom. Esse recado eu vou deixar para quem estiver vendo, não agora, né, mas depois. Quem ainda não está no Classroom ou quem ainda não respondeu o formulário, fique à vontade para responder. Ou entre em contato com a gente para a gente colocar no Classroom, porque ali vai estar disponibilizado todo o material que a gente está trabalhando e as discussões que a gente estiver, né, fazendo e sugestões. E eu acho que é isso. Beleza. Mais alguma coisa? Não? Então eu vou parar agora a gravação, tá, gente? Só para